Olá, queridos casais de São Bento do Sul, ao qual eu tenho agora a oportunidade de a gente falar e se comunicar. Na verdade, eu gostaria de estar pessoalmente ali com vocês. Infelizmente, não será possível esse ano, pelo menos agora em junho de 2020, mas eu oro a Deus que num momento bem próximo podemos estar juntos para a gente poder conversar e falar também do Evangelho, da Palavra de Deus e ajudar casais, porque esses maridos sofrem com as esposas, é ou não é verdade? E essas esposas sofrem com seus maridos, e sobre isso nós precisamos então bater um papo e conversar. Eu queria abraçar também o Diego, talvez Suzana, eu não sei se ele te contou, mas quando a mãe dele vinha para a Oase, o Diego vinha junto, ele era criança, ele sentava no meu colo, né? Então, eu tenho boas lembranças, está ficando velho, né, Diego, querido? Mas queremos estar junto assim que puder, tá bem? Privilégio de estar falando com vocês. Famílias em quarentena, elas enfrentam os mais variados desafios, ok? E nós somos desafiados a ficar em casa e nós somos obrigados a viver 24 horas por dia. E para algumas famílias, ficar em casa o tempo todo juntos pode ser de fato uma grande tortura, e é. E tortura, eu dei uma olhada no dicionário, nada mais é do que conflito, briga, discussão, confusão, tortura, é isso. Um vai torturando ao outro. Já para outros, 24 horas em casa não é uma tortura, mas é uma oportunidade para fazer coisas juntos que antes eram limitados pela falta de tempo. Então, estas duas coisas, elas estão muito presentes nesse tempo agora. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se em São Bento do Sul tem cupim. Aqui em Rio do Sul tem muito cupim. Há 1 ano e meio atrás, nós mudamos de casa. Nós mudamos de casa para o apartamento. E a Adri, a minha esposa, que manda um beijo para vocês, ok? Ela disse, o que tem cupim, eu não vou levar junto para o apartamento. E eu fiquei pensando, sabe a decisão? Mas eu queria perguntar para vocês, vocês têm cupim em sua casa? Vocês têm cupim, por exemplo, nas portas da vossa casa, nas janelas, nos caibros do telhado, nos armários, nos móveis? Pois esses são cupins que são devastadores quando atacam a nossa casa. Aconteceu com a nossa casa que nós tínhamos, depois acabamos vendendo, e os cupins atacaram, por exemplo, os caibros, e quase todo o telhado caiu e desmoronou. O que são cupins? São insetos que se infiltram em peças de madeira. Isso são cupins. E assim como os cupins, assim são os cupins dos relacionamentos. E é sobre isso que eu queria conversar um pouco com vocês. Cupins são criaturas muito pequenas, mas também com mordidas muito pequenas. E destroem uma peça de madeira inteira em pouco tempo, deixando então essa peça, e aconteceu isso conosco na nossa casa, por exemplo, numa mesa completamente oca. E assim então são as pequenas coisas do dia a dia, cupins. Se não forem cuidados, negligenciados, destroem um relacionamento de anos e anos e anos. É ou não é verdade? Então nós casais precisamos olhar diariamente se tem cupim em nossa relação. Dias atrás eu li um livro do Stephen Carter, Como Fazer Amor Dar Certo. E ele fala então um pouco desses cupins. Eu pensei, nossa vida, é bem isso mesmo. Porque são as pequenas ameaças do dia a dia.
São os pequenos conflitos do dia a dia. Por exemplo, eu trouxe aqui uma pasta de dente. E talvez em casa vocês estejam brigando há muito tempo, porque quando a gente abre, a gente sempre aperta aqui em cima. E outro tem o costume de apertar aqui embaixo. Então, qual é o lugar certo de a gente apertar? Papel higiênico, que a gente coloca ali na parede. Qual é o lugar certo de a gente colocar? Como é o lugar certo? É assim que você vai usando, e talvez o outro diga, não, o lado certo é assim que tem que ser. E talvez o outro diga, não, assim não está certo, tem que ser desse lado. E aí você coloca desse lado, esposa, o marido reclama, o marido coloca desse lado e você, a esposa, nunca acha o começo. Então nós brigamos por causa disso. Trouxe aqui também um sabonete, e daqui a pouco eu vou contar a história de um casamento que terminou por causa de um sabonete. Talvez você diga, mas isso não é verdade. É verdade. Um casamento terminou por causa de um sabonete. E nós somos capazes de brigar muito tempo, durante semanas e meses, por causa de um sabonete. Você está entendendo o que eu quero dizer, querido casal? Nós estamos falando de cupim. São as pequenas coisas do dia a dia, mas se não forem tratados e cuidados, podem se tornar um cupinzeiro gigantesco para a relação conjugal. A gente diz assim, isso não dá nada. Sim. Os jovens dizem assim, pastor, isso não dá nada. Né? Os filhos dizem isso para os pais. Na verdade, aqui em Rio do Sul falam, São Bento também estão dizendo, isso não dá nada. Dá uma falsa sensação de que está tudo bem. E de fato não está tudo bem. Então eu quero contar alguns exemplos de pequenas coisas como cupins em nossa casa, em nosso relacionamento. Não faz mal se não perguntas a opinião dela. Sim. Tem maridos que simplesmente vão fazendo e não perguntam a opinião dela sobre decisões importantes a tomar. Queria dizer para você, marido, isso é um cupim gigantesco que pode virar daqui a pouco. Não faz mal se não elogiar hoje. Eu queria dizer que isso é um cupim enorme. E se você lidar apenas com críticas constantes, ninguém suporta. Ninguém suporta. Você não sabe fazer nada direito. Você não sabe nem cozinhar. Você não sabe nem passar a minha roupa, porque sempre está toda torta. Sabe? Como é que nós convivemos com as críticas? Sabe, uma crítica que não segue o encorajamento, não serve absolutamente para nada. Se você perguntar para mim se eu sei desenhar, eu não sei desenhar. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Então eu tinha um dia chegado da escola. Eu estava indo para casa com um desenho maravilhoso. Eu levei a manhã toda para fazer um desenho maravilhoso, que a professora tinha pedido para nós desenharmos a nossa vida, aonde nós vivemos. Então eu desenhei uma casinha, uma estradinha, 2 árvores, uma lagoazinha, 2 nuvens, o sol, 2 vaquinhas, também uns terneiros que eu tinha. Eu coloquei tudo no papel. Eu achei lindo esse negócio, achei maravilhoso. Então, quando eu estava caminhando pela estrada, de repente um vizinho me encontrou e disse, Adelmo, tudo bem? O que você tem aí? Eu disse, um desenho. Desenho? Deixa eu olhar. Aí ele olhou esse desenho e disse, nossa, que coisa mais horrível. Eu nunca vi uma coisa tão horrível quanto esse desenho. Me dá esse papel porque eu estou indo na patente, eu preciso de um papel. E arrancou aquele papel da minha mão e foi para a patente com ele. Sabe onde é que o papel foi parar? E desde aquele dia eu nunca mais desenhei nada. Sabe, as críticas constantes são um cupim que vira 2, 3, 10 cupinzeiro. Vamos imaginar a esposa recém-casada. Sabe, ela não tem a experiência da sua mãe nem da sua sogra.
Então ela caminha 10 quilômetros na frente do fogão para lá e para cá, e ela está angustiada para preparar aquele almoço. E quando o marido chega em casa, então ele olha e diz: nossa, toda manhã em casa não fez nada, mas ela correu 10 quilômetros, ela está cansada com esse negócio. Então finalmente ele senta na mesa para almoçar. E quando eles estão na mesa, almoçando, ela está ansiosa, as mãos estão secas, a boca está seca, os pés estão molhados, enfim, ela precisa saber uma palavra de elogio sobre o almoço. Ele não diz nada, Então finalmente ela prepara então a sobremesa, e ela leva a sobremesa para ele, e ele come a sobremesa e não diz nada, nenhuma palavra sobre a sobremesa. E no final ele arrebenta com tudo e diz: tá bom, mas a sobremesa da minha mãe, nossa, como é que alguém consegue ser tão insensível? Consegue alguém ser tão crítico e não ter uma palavra de elogio? Então, cuidado com a falta de elogios em casa, podem se tornar um cupim. Não faz mal se não prestar atenção no que a pessoa diz. Isso é um cupim bem crescido e vai tomando forma do nosso lar. Não faz mal se não for sincero e mentir sobre isso. Isso é um baita de um cupim que vai se alojando nos nossos relacionamentos. Não faz mal se eu não ligar para dizer que eu vou chegar atrasado. Sabe, isso é um cupim enorme, gigantesco, muito grande. Sabe por quê? Porque se é 6 horas o teu horário para chegar em casa, e se você de repente por alguma razão está preso ao trânsito, está preso no consultório, está preso, enfim, no trabalho, então pega o seu celular, liga para ela, manda uma mensagem e diz: olha, eu vou me atrasar, porque se você não fizer isso, é um cupim que vai se instalar. Não faz mal se eu tirar as roupas, sapatos sujos e jogar tudo aí pela casa, sabe? Depois ela junta, afinal de contas é tarefa dela. Isso é um cupim. Isso é um cupim enorme que vai tomando conta. Não faz mal se eu fletear no WhatsApp, no Facebook, como a outra pessoa. Queridos e amados, isso é um baita de um cupim. Sabe, hoje nós temos a possibilidade de internet estar no bolso, estar comigo, estar o tempo inteiro. Eu tenho acesso à internet, e daqui a pouco uma palavra de alguém, de uma pessoa, e de repente eu começo a flertear com esta pessoa, seja no WhatsApp ou no Facebook, e esse flertear, ele toma proporções, e eu não me dou dando conta do que eu estou fazendo, e daqui a pouco esse é um cupim gigantesco, e vira um cupinzeiro enorme de fato, sabe? Ah, pastor, eu não tenho senha do celular dele ou dela. Não faz mal, eu quero privacidade, sabe? Isso é um cupim gigantesco, porque depois que nós nos relacionamos com alguém, não existe mais privacidade. A esposa tem todo o direito, ele tem todo o direito de saber a senha dela, ela tem todo o direito de saber a senha do celular dele. Ou você é aquele que precisa tomar banho e levar o celular junto, ou você é aquele que vai dormir à noite e coloca o celular debaixo do travesseiro porque ela não pode ver. Olha, se você quer privacidade, compra um cachorro, compra um apartamento, uma samambaia e fique sozinho, ok? Depois que nós casamos, esse negócio não tem mais. Ela tem o direito de saber, eu tenho o direito de saber. A minha esposa tem a senha do meu celular, eu tenho a senha do celular dela. Não há segredos entre nós. Sabe por quê? Porque se alguém ligar, por isso a confiança é fundamental no relacionamento. Se alguém ligar para ela, para a Adri, para minha esposa, e querer fazer uma fofoca, né, com a língua comprida do tamanho da minha gravata que eu uso, então a pessoa vai dizer: tu sabe onde o pastor está? Tu sabe com quem ele está? Tu sabe o que ele está fazendo? Então você vai dizer: olha, eu não sei o que ele está fazendo, e eu não sei com quem ele está, mas uma coisa eu sei: ele não está fazendo nada de errado. Isso é confiança numa relação. A mesma coisa também, um amigo liga para você, marido, estou falando marido, esposas, casamento e tal, liga para você, marido, e diz assim: tu sabe onde é que a tua esposa está?
Tu sabe o que ela está fazendo? Nesse instante, agora, você como marido vai dizer o quê? Eu não sei com quem ela está, eu não sei o que ela está fazendo, mas eu sei de uma coisa, ela não está fazendo nada de errado. Então é isso, se nós não cuidarmos, vira um cupim que vai comendo a nossa relação. Não faz mal se eu não retornar uma ligação no celular. Ora, se ela ligou, mandou uma mensagem, porque isso não seria importante? E não retornar é simplesmente negar ou ignorar, vira um cupim. Não faz mal se eu não trocar o rolo do papel higiênico, afinal é tarefa dela. Esse rolo de papel higiênico é dela ou é dele ou ele é nosso? Então, onde é que está escrito que numa relação a dois isso é tarefa dela? Ou que isso é tarefa dele? Esse papel higiênico é nosso, é ou não é verdade? E a linguagem, quando casamos, ela muda. O dinheiro é teu, o dinheiro é meu, ou o dinheiro é nosso. Conheço casais que chegam no dia 20, então ele não tem mais dinheiro e diz para ela, pode me emprestar uns pila? Ela diz, posso te emprestar, quanto tu quer? Milão. Então ela empresta milão para ele para passar os próximos 10 dias e no final do mês ele devolve o milão para ela e ela diz 3% de juro, pode me pagar. Puxa vida, eu fico pensando, como é que isso pode dar certo? Como é que isso pode dar certo numa relação? Eles são casados e eles emprestam dinheiro um para o outro e cobram juro, Não, esse dinheiro é nosso, não é meu, não é teu. Não faz mal, então, se eu comer o pedaço de bolo dela, que ela guardou para ela, sem perguntar para ela. Não, isso não está certo, isso está errado. E isso é um cupim que pode crescer. Não faz mal se eu não levar o lixo na lixeira para ela, afinal, é tarefa dela, o lixo é dela. Sabe, amados, o lixo é dela ou o lixo é nosso em casa? Ou o lixo é de todo mundo, sabe? E quando a gente começa assim, os cupins começam a comer numa relação. Não faz mal se eu não arrumar a cama hoje para ela. Afinal de contas, a cama é dela. Eu durmo nela, é tarefa dela arrumar Isso é um cupim. E isso é um cupim que pode começar pequeno e talvez você diga, não faz mal, deixa eu arrumar, amanhã ele faz, tá? Ele nunca fez, já estão casados 30 anos, continua não fazendo. Não faz mal se eu não disser obrigado, não precisa, ela sabe. Sabe, não ser grato e não agradecer numa relação a dois pode também se tornar um cupim gigantesco. Então eu queria olhar para vocês, queridos casais, e dizer como é o nome dos cupins da sua casa. Como é o nome dos cupins do seu relacionamento? Como é o nome? Tem algum nome? Você pode anotá-los? Quais serão os nomes? Quais são os cupins? Quais estão corroendo o seu relacionamento? Sabe, amados, percebes? Não são as grandes coisas que corroem o relacionamento. São as pequenas coisas que nem o cupim, enquanto que você dorme durante a madrugada, ele está lá vivo, trabalhando, e quando você acorda de manhã, aquele farelo pelo chão, e você pensa, puxa vida, trabalhar a noite toda. É verdade, são os cupins que trabalham no relacionamento para corroer a sua relação. Tem um versículo bíblico em Pedro que diz assim, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar. Você sabia que nós temos um adversário? Em setembro agora eu vou fazer 30 anos de casados, dia 1º de setembro. Eu lembro que também nós temos um inimigo que anda em derredor, procurando um pastor, um marido, uma esposa para devorar. Isso em Rio do Sul. Também ali em São Bento do Sul. Há um inimigo que anda em derredor, procurando alguém para devorar. Então, fique esperto. São as pequenas coisas que nem as mordidas dos cupins, escondidos, mas que corroem e começam a destruir o nosso relacionamento. E esses cupins, com o passar do tempo, destroem qualquer madeira. Eu já ouvi muitas vezes dizer assim, aqui cupim não entra. Meu pai muitas vezes disse isso. Ele mora no sítio e ele já disse muitas vezes, filho, essa é uma madeira que cupim não entra. Mas tem casais aqui em Rio do Sul também dizendo assim, tem casamento à prova de cupim. Aqui cupim não entra. E quando você vai ver, o cupim começou a se instalar,
se instalar, sorrateiramente, foi tomando conta e daqui a pouco devorou aquela relação, devorou aquele casamento. Então cupins são assim, destroem uma estrutura por mais bela e forte que ela seja. Como que um casamento se destruiu por causa de um sabonete? Talvez você diga, pastor, eu estou muito ansioso. Um casamento terminou por causa de um sabonete. O sabonete terminou na saboneteira. É o que acontece, né? Ali no banheiro. O marido achou que era tarefa dela repor o dito cujo, o sabonete. Ela pensou que, já que o banheiro é nosso, repõe você o sabonete. E a briga foi longe, semanas e semanas, meses de discussão, e finalmente, então, o casal se separou, e o motivo principal é cupim, sabonete. É claro que tiveram outras coisas que nesta hora aparecem junto, porque não é um cupim sozinho que vai destruir, né? Porque o cupim, então, chama os amigos e tal, chama os familiares, chama os amigos, e quando vai ver, é um conjunto de coisas, virou um cupinzeiro. Mas começou em algum lugar, no sabonete. E esse casamento hoje finalmente terminou. Depois de brigas e confusões. Que pena. Enfrentando cupins. Como é que se mata cupins? Onde estão os cupins? Sabe, amados, quando o primeiro cupim começou a atacar a nossa mesa da cozinha, a Adri disse, nós precisamos de veneno, precisamos fazer alguma coisa, porque caso contrário os cupins vão se instalar em todos os móveis de nossa casa. Então eu fui ali num amigo nosso, membro de nossa comunidade, para buscar ajuda. Então ele disse, pastor, identifica aquele buraquinho e aí você aplica esse veneno. Aí eu fiz isso, mas eu não consegui matar todos os cupins. Meses depois, um outro buraco, enfim, eu estava correndo atrás até hoje. Como é que a gente elimina esses cupins dentro de casa? Como é que a gente elimina? Sabe, talvez o casamento de vocês virou um tipo, você dormindo com o inimigo, ou nós dois estamos dispostos a eliminar os cupins, sim ou não? Sabe, nós dois estamos dispostos a eliminar os cupins, sim ou não? Talvez a solução não seja jogar o móvel fora, porque muitas vezes quando os cupins começam a roer, a primeira coisa que a gente faz é jogar aquele móvel fora. Não quero mais dentro de casa e eu jogo tudo fora. Às vezes o cupim vem também no relacionamento e talvez a primeira coisa que a gente pensa fazer é jogar tudo fora. Não deixe formar um grande cupinzeiro em sua casa, ok? Capaz de destruir as suas estruturas. Eu queria também dizer uma outra coisa. Novos cupins vão surgir. Vão sim. Talvez com nomes diferentes. Mas vocês precisam reagir, ok? Vocês precisam reagir. Eu queria concluir. Tirem um tempo para conversar sobre os cupins que estão comendo a base do vosso relacionamento. Tire um tempo para conversar sobre os cupins que estão comendo a base do vosso relacionamento. Talvez seja a hora de agir. Vamos orar sobre isso como casal. Orem sobre isso. Quais são os cupins? Identifiquem os cupins. Aonde eles estão? Onde eles estão? Vamos transformar a nossa casa num refúgio. Vamos imaginar numa guerra, campo aberto, e de repente ali tem um buraco no chão, aonde os soldados se escondem esperando o inimigo, e de vez em quando eles espiam para fora. Nossa casa também deve ser esse refúgio, esse buraco na terra. Aí de repente você olha para fora e o inimigo está chegando. E vocês dois então juntos enfrentam os inimigos que estão chegando de todos os lados para destruir a família, para destruir a igreja, para destruir os nossos lares. E você está ali dentro do buraco, esse é o teu refúgio, a tua casa. Mas se vocês começam a brigar um com o outro, o inimigo vai dizer, não vamos gastar bala, não vamos gastar cartucho, para quê? Eles estão se destruindo sozinhos dentro do que era para ser um lugar
de refúgio. A tua casa é um lugar de refúgio ou é uma casa de conflitos, onde os cupins tomaram conta? Talvez você possa dizer em sexto lugar, olha, a gente não consegue dar conta sozinho, nós precisamos pedir ajuda. Ora, existe o missionário, o pastor, existe nós, pessoas que podem te ajudar, pessoas mais velhas da fé, pessoas que podem te socorrer. Peça ajuda. Você não precisa lutar e lidar com os cupins sozinhos. Sétimo, quem sabe ouvir mais a Deus? Quem sabe ouvir mais a Deus? Eu gosto daquele desenho, aquele triângulo onde Deus está em cima, esposa está aqui, marido está aqui do lado. Significa que quanto mais perto nós estamos de Deus, mais perto um está do outro. Mas quanto mais longe estamos de Deus, mais longe estamos também um do outro. Por quê? Porque nós precisamos estar mais perto de Deus. Ele é a base de sustentação do nosso casamento, porque o diabo anda em derredor procurando alguém para devorar. Queridos e amados casais de São Bento, foi um privilégio falar com vocês, de estar com vocês nesse dia. Eu oro a Deus para que em algum momento a gente possa estar juntos de uma forma presencial. Eu queria ainda orar por vocês. Querido Deus, amado Pai, abençoa o Diego, abençoa a Suzana, abençoa todos os casais que também nos estão ouvindo nesse momento. Abençoa seus lares, seu casamento, suas famílias. Querido Deus, ajude-nos a identificar também os cupins que estão roendo os nossos relacionamentos e estão transformando a nossa relação numa relação oca. Abençoe a cada casal, a cada família, nós o pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor levante a sua face sobre ti e Deus mesmo te dê a sua paz. Fiquem na paz. Um grande abraço meu e da Adri para vocês, tá bem? Beijo no coração.